E aí, esperando a galera entrar. O áudio tá bom? Tá ok? Tá me ouvindo legal? Tô competindo com a galera aí hoje, né? Hoje tem live da Sâmia, do Lucas. A galera no alto nível aí, fazendo live hoje. E aí, pessoal? É o seguinte. Bem-vindos. Bom, vou começar a falar, né? A galera vai entrando aí ao longo do processo. Mas é o seguinte. Bom, de antemão, novamente, eu quero já pedir desculpas, né? Caso eu tenha que sair de forma abrupta, né? Eu tô dentro da UTI de novo. Tô dando plantão aqui dentro, aqui na UTI, então... A live às vezes vai precisar ser interrompida por alguma emergência médica, tá bom? Bom, de qualquer maneira, eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje a respeito de um tema que é um tema que a galera realmente não faz ideia do que seja, né? Nós somos ensinados errados ao longo de toda a nossa criação. Eu tava pensando hoje uma realidade interessante, né? E acredito eu que vocês vão concordar comigo. Mas nós não somos ensinados a respeito dessas coisas que eu comentei aqui agora, né? A gente vê alguma coisa ali, né, na catequese, quando a gente ainda é muito novinho, para quem é da igreja católica, a gente vê alguma coisinha na catequese ali sobre oração, sobre jejum, né, sobre esmola, vê alguma coisinha rápida ali durante a crisma, mas a gente, né, de fato a gente não aprende essas coisas, né? A gente não tem uma formação sobre isso, entende? E na igreja evangélica, na igreja espírita, acho que a formação ainda acaba sendo até um pouco mais limitada também, porque não há cursos específicos, né? Se você não vai atrás, né, você acaba sem ter uma formação muito bem delineada, né? Se eu tiver que sair, vai ter segunda parte. Vai sim, essa live vai demorar, né? Isso aqui é mais complicada do que o que a gente falou até agora. A gente falou os primeiros dois passos que são relativamente mais simples, né? Que é a virtude e o jejum. Bom, mas vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho aqui a respeito disso, que é extremamente interessante, e eu tenho certeza que vocês aqui vão ter uma visão diferente a respeito do que de fato é a oração, né? O que de fato é oração. Bom, eu falei para vocês, a gente está nesse processo sobre amadurecimento humano, e eu falei que a melhor ferramenta que existe para que eu possa alimentar o meu ser, né, de forma que eu consiga ter energia para amadurecer, né, não cair, não falhar, não escorregar, né? O início, estou falando só do início, né? Como começar esse processo de amadurecimento? Para que o primeiro é eu me alimentar diariamente desse pão, né, deste pão. Que pão é esse? É esse pão que a gente comentou aqui, né? Que a gente pega a essência mesma da vida, que é o nosso trigo. A gente passa pelo primeiro processo, que é o processo de moagem do trigo, que é o símbolo da terra, da pedra, que a gente conversou aqui, que eram as virtudes humanas, né? O segundo processo, né, é o processo do adicionar água a essa massa, né, que eu comentei aqui ontem, que era a respeito do jejum. Esse era o segundo processo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre oração. Bom, oração, cara, é um tema que gera tanta dúvida, porque a gente realmente não é formado para isso. A gente não tem ideia, né, ao fim e ao cabo, do que seja oração de fato, né? A gente, bom, se eu perguntar aqui, um monte de gente vai fazer, oração é você falar com Deus, oração é eu pedir as coisas, oração é eu, sei lá, eu tentar me comunicar. Bom, a gente vai ter 1001 respostas e nenhuma de fato vai ter algum fundo filosófico e teológico para que a gente possa fazer valer isso. Então deixa eu começar a moldurar para vocês irem caminhando nisso. Beleza ou não? É o seguinte, Deus, né? Vamos pensar aqui, né? Quando a gente fala em oração é uma inclinação, é uma comunicação, é uma criação de intimidade e comunicação com o que a gente chama de ser em ato puro. Por isso que quando eu estou falando aqui
Ah, Jorge, você está falando de religião? Não necessariamente, né? Se a gente for falar dos gnósticos, se a gente for falar de alguns estoicistas e tudo mais, a gente pode falar, a gente pode incluir essa galera aqui junto, né? Mesmo os próprios ateus, né? Tem alguns ateus que não têm uma noção muito bem delimitada de religião, de Deus, enfim. A gente poderia colocar nesse barco aqui também, né? Afinal de contas, a gente vai chamar esse processo de Deus de ser em ato puro, e eu vou explicar para vocês por quê. Né? O que é ser em ato puro? Né? Por definição filosófica, nós temos duas coisas, duas substâncias, né, que coexistem na natureza humana. A gente chama de potência. Potência é a nossa capacidade, é do que eu sou capaz. Tudo aquilo que eu sou capaz a gente chama de potência. O ser humano ele é feito com várias potências. Se você se examinar isso, você vai ver que você é capaz. Você é potente de uma porrada de coisa, mas você acaba... Nem tudo aquilo que você é potente você desenvolve na sua vida, concorda? Concorda ou não? Existe uma potência intrínseca ao ser, né? E isso não é só ao ser humano não, né? Isso vale a todos, né? Todas as vezes que a gente vê uma caneta, né? Pega uma caneta, eu começo a olhar uma caneta tem uma potência, né? Um copo. Para qualquer um que olhar para um copo vai ver um conjunto de potências aqui, ou seja, esse copo ele é capaz de algo, né? Ele me traz uma mensagem, ele conversa comigo, entende isso ou não? A gente chama isso de potência, certo? Quando a gente transforma, vamos supor, a potência que o copo evoca é uma potência de, sei lá, ele vai me servir a beber água, né? Beber algo, digamos assim. Entende ou não? Então, quando a gente transforma a potência, porque o copo ele pode ser usado para beber água, mas nesse momento ele está sendo usado para isso? Não, está sendo usado para nada, né? Eu só estou segurando esse copo. Se eu coloco água nele e tomo, então eu transformo essa potência em ato. Ou seja, eu satisfaço uma capacidade prévia. Certo ou não? O ser humano ele é assim, né? Aliás, todas as coisas são assim. Nós temos potência... Ó, tô me chamando. Só um minuto. Oi? Você chegou a pedir raio-x pro Cleiton? Sim. Pediu? Nenhuma emergência. Bom, o que de fato é potência, né? Então, esse conjunto de capacidades. Quando eu satisfaço essas potências, a gente entra no que a gente chama no campo dos atos, né? O ato em si é quando eu satisfaço essa potência, eu crio movimento, né, nessa potência e eu transformo ela em ato. O que seria Deus? Né? Deus, por definição, seria ato puro. Ou seja, Deus, tudo aquilo que Ele quer, tudo aquilo que Ele pode, Ele já é. Entende isso ou não? Consegue me acompanhar aqui? Eu preciso que o seu olhar alcance isso. A gente não é doutrinado para isso, a gente não é ensinado desde a infância para a gente ter esse olhar capaz de enxergar essas coisas. Mas eu preciso que você me acompanhe para você entender o que de fato é oração. Então, o que seria Deus? Deus, então, é esse ser em ato puro. O que é ato puro? Tudo aquilo que Deus pode, Deus já é, né? Deus de fato já é, certo? Entende isso ou não? Tudo aquilo que Deus pode, Ele já é. Então, Ele não tem que querer nada. Deus não precisa querer, eu vou querer fazer... Não, Deus não tem essa vontade divina, entende? Deus, tudo aquilo que Ele quer, tudo aquilo que Ele pode, já está feito. Ele é o ser em ato puro. É assim que funciona. Isso é por definição. Certo ou não? Entenderam isso aqui? Beleza. Agora acompanhe o meu raciocínio, né? Isso aqui é difícil, né? É meio filosófico, é meio distante. Às vezes o nosso olhar não capta de primeira, mas se você prestar bastante atenção, você vai ver que não é tão complicado assim. Presta atenção, fica aqui comigo. Deus é o ser em ato puro. O ser humano é um ser cheio de potências que tenta satisfazer, tenta completar, colocar em movimento as suas potências para transformá-las em ato. Certo ou não? Beleza ou não? O que seria uma religião? O que a religião de fato é? A religião, né, no sentido cru da palavra, ela é um código de condutas. Ele é um conjunto de condutas para fazer com que o homem, incompleto, mas potente, consiga alcançar o ato puro. Entenderam isso ou não? Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus, né? E nós devemos ser como o Pai. É isso, entende? Essa transição do homem para chegar ao ato puro. Esse é o processo. Entende ou não? O que é a religião? A religião é um código de condutas, é um GPS. É uma forma de conseguir chegar de forma mais fácil e direta no ato puro, né? Do homem se encontrar com o ato puro. Certo ou não? Para satisfazer todas as suas potências. Caminharam comigo? Entenderam o que eu estou falando? Né? Isso precisa ficar muito claro para vocês entenderem o que de fato é oração. Porque se vocês não conseguem captar isso, vocês continuam achando que oração... eu devo fazer oração para minha tia, eu devo fazer oração para o meu pai, eu devo fazer oração para o meu parente, oração para fulano ser curado. Não é isso.
Não é isso. Isso não é oração. Pelo amor de Deus, isso não é oração. Né? Qual que é a oração perfeita, Jorge? Qual que é a oração? Em que momento eu devo fazer oração? Em que momento que eu estou fazendo oração? O que eu devo fazer de diferente para eu rezar mesmo? Bom, é nisso aqui que a gente precisa chegar. É nisso aqui que a gente precisa chegar. Né? Então, acompanha aqui. Né? Fica aqui comigo, presta atenção. Bom, a gente está falando então do ser em ato puro. Eu preciso chegar até esse ser em ato puro. Eu preciso me inclinar, né, a ele. Né? A religião seria um código de conduta para mim chegar até Deus. Né? Para eu satisfazer todas as minhas potências. O homem, quando ele satisfaz todas as suas potências, ele alcançou Deus. Né? Ele alcançou Deus. É claro que a gente nunca vai conseguir isso, a não ser quando a gente morre, vai para o céu. Né? O religioso, ele crê assim. Ponto. Beleza ou não? Tá. Deus cria o homem. Acompanha aqui esse pensamento. Deus cria o homem. Né? Deus faz o homem. Cria o homem. Quando Deus cria o homem, ele enche o homem dessas potências, certo ou não? E cria o homem com duas realidades. Uma realidade corporal e uma realidade espiritual. Certo ou não? Entenderam aqui? Ele cria o homem com duas realidades. Uma realidade espiritual e uma realidade corporal. O que é a realidade corporal? É essa realidade nossa aqui, que a gente interage, que o corpo se move, né? Que a gente pega, que a gente faz, que a gente come, que a gente faz as necessidades fisiológicas, que a gente faz sexo, que a gente ama, que a gente... Bom, isso é fisicamente, né? Isso é a realidade corporal da coisa. Né? E existe uma realidade espiritual do homem. Né? O homem é o único ser que ele é capaz de olhar para alguma coisa e se compadecer. Né? Ele olha para um outro ser humano e se compadece. Né? O animal ele não pode fazer isso. O animal ele está preso à sua condição. O homem não. O homem ele é capaz de decidir diante das situações. Entende isso? O homem ele consegue olhar para uma situação, né? Ele consegue olhar para um mendigo, ele consegue olhar para alguém que se acidentou, para alguém machucado, e ele consegue se inclinar àquilo ali. Ele se compadece ou não daquela situação. Só o homem é capaz disso. Né? O animal ele não chega para alguém ferido, assim, às vezes por instinto, né? O animal vê alguém ferido ali, ele chega por instinto e sei lá, vai tentar ajudar e tudo mais, mas o animal ele não tem essa capacidade de se compadecer. Entende isso ou não? Ele realmente, ele de fato não. Só um minuto. Oi? Oi, de fora. Tô ocupado. Vai jantar? Não, tô ocupado. Beleza. Vocês escutaram ou não? Eles estão me oferecendo comida. Eu falei que ia ser interrompida a nossa aula, não falei? Bom, então vamos voltar aqui, né? Volta aqui comigo, fica aqui comigo, que isso aqui é importantíssimo. Bom, então existem essas duas realidades do homem, o corpo e o espírito, certo ou não? O espírito, né? O corpo, o que seria o corpo, né? Que eu falei, o material, o homem, né? Esse aqui é o ser humano acontecendo dentro da realidade. O ser humano ele precisa dar uma resposta às suas potências. Quando Deus faz o homem, ele enche ele de potências. Por exemplo, eu sou um homem potente capaz de trabalhar, capaz de sair daqui de onde eu estou aqui agora e ali salvar um doente, salvar um paciente, né? Reanimar, fazer um acesso, entubar um paciente, enfim. Né? Essa é uma potência do homem, certo? O que seria o trabalho? O trabalho nada mais é do que o homem se inclinando, né? Se inclinando à satisfação das potências do corpo. Olha isso, olha onde a gente está chegando. O que é o trabalho para o homem? O trabalho, o servir, que nada mais é do que a própria narrativa humana, né? O que é a narrativa humana? O que é o servir? É a forma como o homem se inclina a satisfazer as potências do corpo. Entenderam isso ou não? Como é que eu me inclino a satisfazer as potências do corpo? O que me faz satisfazer as potências do corpo? O que faz eu ser capaz de algo e me inclinar a isso, ir atrás disso? Bom, é o meu trabalho, é o meu servir. Certo ou não? E a segunda realidade? A segunda realidade humana é o espírito. Né? Essa realidade espiritual, ela também mantém uma comunicação. Só que a comunicação do corpo é com a realidade. Certo ou não? Acompanha aqui. A realidade, o corpo ele comunica com a realidade, com o outro, com aquele que está perto de mim, né? Com os animais, com os outros homens, né? Com os colegas, com os amigos, com a família, com a esposa, com o filho. Bom, essa é a forma como a realidade corporal se comunica. Agora, a realidade espiritual ela se comunica também, né? E ela também deve uma satisfação de potências. Como que o espírito ele satisfaz as suas potências? A gente chama isso de oração. Olha lá. Então olha aqui, o homem tem duas naturezas, uma natureza espiritual e uma natureza corporal.
A natureza corporal, né, que é esse homem real, essa realidade onde a gente pisa, esse mundo mesmo em que a gente está vivendo, ela é satisfeita a partir do trabalho. Certo ou não? Como é que eu saio das minhas potências, de tudo que eu posso ser, e sou de fato? Trabalhando, servindo, fazendo, né? É assim que eu saio de um homem pequeno, medíocre, né, baixo, e me torno um homem grande, servindo. Esse é o processo. Então, é assim que eu satisfaço as potências do corpo. Como é que eu satisfaço as potências da alma? Orando. Então, olha só. A narrativa humana vivente aqui, o nosso dia a dia, ele está acontecendo aqui. Nós estamos satisfazendo essas potências do corpo, né? Nós estamos acontecendo aqui. Esse é o nosso trabalho, certo? Mas o trabalho por si só, ele não é suficiente. Por quê? Porque nós temos duas realidades. Então o trabalho comunica, o homem é um só. O homem é um só. Ele está preso aqui entre a realidade divina e a realidade real, né? O mundo humano, o mundo material. O homem está preso entre essas duas realidades. Parte dessa realidade se comunica com este mundo aqui, com este mundo real, carnal, mundano. E ele se comunica como? Pelo trabalho. E parte do homem se comunica com o outro. Se comunica como? Pela oração, né? É o famoso ora et labora, né? Reza e trabalha. O que essa frase de fato está falando? É a completude, né, do homem, ela só se dá quando ele desempenha as duas funções. Ele precisa trabalhar e ele precisa rezar. Ele precisa orar. O que é oração então, Jorge? Oração é comunicação. Assim como o trabalho é a comunicação do corpo com a nossa realidade, com a nossa narrativa, a oração é a comunicação da nossa alma com tudo aquilo que é espiritual, com tudo aquilo que é divino. Entende isso? Então, oração então é uma forma de eu me comunicar. Comunicar com quem? Com o ser em ato puro, né? Com Deus. Oração é só isso. Ah, Jorge, você falou isso tudo para explicar para a gente que oração é comunicação? É, mas para explicar para vocês por que é que a gente reza errado. Se oração é comunicação, e Deus, eu falei no começo, Deus é o ser em ato puro, certo ou não? Se Deus é o ser em ato puro, que sentido faz eu pedir as coisas para Deus? Ah, Deus, me dá um emprego melhor. Ah, Deus, cura meu marido. Ah, Deus, cura meu câncer. Deus, me ajuda a tirar minha filha das drogas. Bom, Deus é o ser em ato puro, concorda? Tudo aquilo que Deus quer, Deus já é. Então eu me comunico com alguém que já tudo que quer já é. Vai adiantar alguma coisa eu me comunicar com esse ser em ato puro pedindo algo? Entende? Olha onde é que eu estou querendo chegar. Olha onde é que eu estou querendo chegar. Na verdade, tudo aquilo que nós já estamos vivendo já é a vontade divina. Deus já quis. Se está acontecendo, Deus já quis que fosse assim. Entende? O que a gente precisa então? Clarear o nosso olhar para entender o que de fato está acontecendo por trás desse pano que está cobrindo o nosso rosto. Olha isso. Olha isso. Olha o tanto que isso é importante. A que serve a oração? A que serve de fato a oração? A oração serve para Deus satisfazer a minha vontade? Não. Por isso que não adianta tu ficar rezando o tempo todo. Cara, não é assim. Se fosse assim, né, vamos voltar aqui ao grosso da coisa, né? Deus, ele rompe a humanidade, ele corta a história da humanidade, né? E é algo que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões, que é quando ele permite que o verbo, ou seja, a palavra divina, a voz de Deus, se vire carne, né? Et verbum caro factum est, o verbo se fez carne, o verbo é encarnado. Jesus, ele vem, né, para o nosso meio, ele habita entre nós aqui, e ele fala, Cristo fala e explica. E quando Cristo fala, ele ensina, né, de fato. Ele fala que ele não veio para modificar a lei, mas para atualizá-la, para que a gente pudesse compreender melhor. E quando Cristo vem, e ele deixa muito claro que a oração, ela deveria ser feita de uma forma muito específica, né? Vocês vão lembrar lá, ele vai falar assim, como deve-se então rezar? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Aí vem um trecho importantíssimo, ele fala, venha a nós o vosso reino.
que é essa frase? Ou seja, entende? Se eu estou falando em oração, eu estou falando em comunicação com Deus. Eu estou conversando com Deus. Eu não estou pedindo, ai Senhor, não, peraí. Não é isso. Eu estou conversando. Como quem conversa com um amigo. Entende isso ou não? Santo Afonso Maria de Ligório, ele é chamado o padroeiro da oração, e é chamado também de o amigo íntimo de Deus, né? Então, a oração, ela precisa ser um papo com um amigo, né? Lógico, um amigo que está infinitamente distante, maior e onipresente e potente, né? Mas ainda assim um amigo. Ainda assim um amigo. Então eu me direciono para Deus e falo, venha a nós o vosso reino. Ou seja, essa inclinação humana natural de querer participar com Ele da eternidade. Esse é o venha a nós o vosso reino, certo? Venha a mim, que chegue para mim este momento de estar contigo, né? Aquela Senhor, que eu esteja contigo no paraíso, né? Dimas no Calvário, ele vira para ele, Senhor, Dimas creu no Cristo, né? Ele fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É isso, venha a nós o vosso reino, que eu faça parte, né? Que eu faça parte desse reino. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, esse trecho é importantíssimo para que vocês entendam o papel da oração na sua vida, né? Ele fala, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é isso? O que é isso? Bom, a vontade de Deus já está sendo feita. Pô, entende um pouquinho isso, né? Põe o pezinho no chão, entende o que eu estou falando. Se Deus é o ser em ato puro, tudo aquilo que Ele quer já é. Bom, então de fato a vontade de Deus é o que a gente está vivendo aqui hoje. Ou você acha que seria possível a gente viver essa realidade sem que o próprio Deus quisesse? Não, claro que não, né? Se Deus já é o ser em ato puro, então nós já estamos vivendo a vontade dele. Então para que serve a oração então? Bom, Jorge, eu não estou entendendo, porque se isso aqui já é a realidade que Deus quer para mim, de que me serve a oração? Serve para que eu entenda o motivo disso estar acontecendo. Entende ou não? A oração é um processo de limpeza do olhar. É por isso que todo aquele que reza enxerga o milagre diário. Se você não enxerga milagre todo santo dia, tu não está rezando direito. Porque o que é o milagre? O que é o milagre? É algo que foge à originalidade, à probabilidade. É algo que não deveria acontecer naquele momento e que acontecendo muda a narrativa humana. Olha isso. Olha onde a gente está, né? Isso aqui é muito complicado. Eu falei que a gente não ia entender de uma forma muito fácil, né? Limpar o nosso olhar nos livra da predestinação. Olha, caramba, né? Acontece o seguinte, né? Existe uma realidade aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da predestinação, viu? Nós temos algo chamado livre-arbítrio, né? Então, você, na eternidade, você já fez todas as suas decisões, mas foi você quem escolheu. Entende isso ou não? Você já escolheu, ainda que esteja inscrito na eternidade, porque Deus não está no tempo, né? Ele não está inscrito no tempo, Ele está olhando a gente de cima. Mas ainda que você não esteja, ainda que isso não esteja acontecendo no tempo, né? Está escrito na eternidade, você já tomou as decisões são suas. São suas, as suas decisões são suas, né? Qual que é o papel de Deus nisso tudo? É fazer com que isso tudo fique amarrado, coeso. Entende isso ou não? Então, Deus pega todo o caos humano, milhões e milhões e milhões de seres humanos o tempo todo decidindo coisas aleatórias, querendo e desquerendo coisas o tempo todo, mudando de opinião o tempo todo, e o mundo continua girando. A coisa continua acontecendo. Homens continuam indo para o céu e continuam indo para o inferno. O que é que mantém isso coeso? Isso coeso é a vontade divina olhando do alto. E essa vontade divina já aconteceu. O que é a oração? É eu ver esse movimento. A oração me leva a perceber esse movimento. Então o que é a oração eficiente? Jorge, estou começando a entender. Calma, volta aqui, fica aqui comigo. O que de fato então é a oração? A oração é para eu ficar pedindo as coisas? Para eu ficar agradecendo? Oração, não. Ela pode ser feita assim? Pode, tudo bem. É uma forma da gente começar a criar intimidade, da gente aprender a manter essa comunicação. Por isso que eu falei nos stories lá, alguém me perguntou lá sobre a questão do Pai Nosso, e eu falei assim, bom, o Pai Nosso, ele é as duas coisas, ele é a primeira e a última. Ele pode ser feito para quem está começando, né? Para quem está começando a rezar, a orar, porque ele é uma forma prática de você se inclinar a Deus, de você conseguir manter esse vínculo, esse contato, essa comunicação,
né? E o olhar começar a ficar limpo. Então uma forma é eu começar a rezar o Pai Nosso. E outra forma, qual que é a segunda forma? Né? É eu, depois de já maduro na oração, eu sabendo exatamente, eu conseguindo ver esse milagre diário diante de mim, eu conseguindo ver as coisas acontecendo, pô, eu percebo que isso daqui não era para estar acontecendo assim. Se está acontecendo é porque Deus assim o manteve coeso este mundo. Se eu começo a perceber isso, se eu tenho a nítida noção disso, a minha oração do Pai Nosso, ela deve ser a única oração, ela é completa ali. Ele fala, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, não interessa a minha vontade, interessa a vontade de Deus. Esse é o papel da oração. Entende ou não? O papel da oração é eu chegar a este ponto de entender que se está acontecendo é porque Deus quer assim. E que de fato tem de ser assim. Certo ou não? A oração dá força para a gente continuar com o pezinho aqui, nessa realidade que a gente está vivendo hoje. Oração não é para você, ai Senhor, me tira daqui, por favor, eu não aguento mais essa vida. Não, isso não é oração. Isso não é oração. A oração é para colocar o teu pé aonde você está hoje, na tua realidade, na tua circunstância, para colocar o seu pezinho firme e te dar força para você continuar nessa vida que tu vive hoje. Você entende? É isso, é a isso que se serve a oração. É só a isso que serve a oração. Só não, né? É tudo isso. A oração convence o ser humano da realidade que lhe foi dada, né? A oração convence o ser humano da circunstância que lhe foi dada. Pode anotar isso daí, ó. Pode anotar, escreve isso. A oração convence o ser humano da circunstância que lhe foi dada. E é só isso. E termina aqui. Entende isso ou não? A oração nos convence que, bom, se eu estou aqui é porque eu tenho de estar. E o que eu deveria estar fazendo então? O que de fato eu deveria estar fazendo então? Esse é o papel da oração. É me convencer de que eu estou onde eu deveria estar. Primeiramente, eu estou de fato onde eu deveria estar. E a oração me ilumina para aquilo que eu devo fazer a partir de agora, daí em diante. Entenderam isso ou não? Certo? Esse é o terceiro ponto, né? A gente vem falando disso já há algum tempo. Esse é o terceiro ponto do fazer pão, né? E você vê que a coisa vai crescendo, né? Essa massa agora é uma massa que está sendo sovada, né? Ou seja, está sendo colocada ar. Agora ela começa a ganhar de forma, de fato ela consegue ganhar forma, né? Ela consegue encher. Essa massa ela vai ganhando um jeito diferente, né? O pão sovado, né? Ele já pode de alguma maneira alimentar o homem? Pode, né? O homem que é dado às virtudes, ao jejum e à oração, ele já se alimenta de alguma maneira? Já se alimenta de alguma maneira. Entende isso ou não? Onde entra o Espírito Santo na oração? Nossa, essa pergunta é maravilhosa, né? Vem aqui comigo. Lembra que eu falei? O que é a oração? A oração é a forma de clarear o meu olhar para entender a circunstância mesma da vida. Certo ou não? Essa é a oração em si. Só que o que acontece? Nós homens, né? Assim como o nosso corpo foi feito de potências para ser transformadas em atos, o nosso espírito igualmente foi sendo transformado em potências para que se transformassem em atos espirituais. Certo ou não? O nosso espírito ele também precisa amadurecer, né? E aí, onde é que entra o Espírito Santo? O Espírito Santo é exatamente essa ação divina. Essa ação divina que vai atuar onde? Onde o Espírito Santo atua? É na minha alma, é no meu espírito, é nesse clarear o olhar. O Espírito Santo é a ação divina para clarear o meu olhar, para que a minha oração funcione de fato. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele percebe que mesmo eu entendendo o que é oração, eu não consigo fazê-la de forma perfeita. Bom, Jorge, eu entendi o que é oração, eu sei que eu tenho que rezar, eu sei que eu tenho que me inclinar a Deus, eu sei que o básico que eu deveria fazer é rezar Pai Nosso, mas eu não consigo, parece que a minha oração não tem força, parece que a minha oração não tem peso, parece que a minha oração não tem alma, né? E aí vem a ação do Espírito, a ação do Espírito Santo, ela atua aqui, né? Ela dá corpo para isso, ela dá forma para essa oração. Beleza ou não? Então vamos lá, a gente está falando então do terceiro ponto, é a oração. A oração é o sovar o pão, é colocar o ar, o símbolo do ar, né? Falta pouco para a gente concluir o nosso pão agora. Jorge, então beleza, como que eu devo rezar então? Como que eu devo orar? Bom, se tu está começando agora, né? E olha, eu estou falando não é só para quem é religioso,
Entenda isso, né? Isso aqui é muito importante. Isso aqui não é só para quem é religioso. Jorge, eu sou ateu, eu não creio em Deus. Tudo bem. Eu estou falando que você vai se inclinar ao ser em ato puro, que mesmo que você seja ateu, é necessário que você acredite que existe um pano de fundo por trás disso tudo, né, que mantém isso tudo coeso. É a isso que nós vamos nos inclinar. Então, como é que eu começo fazendo isso? Rezando, né, orando. Como é que é a oração que eu devo fazer? Bom, você pode escolher a oração que você quiser. Pode escolher a oração que você quiser, né? Tem 1 milhão de orações disponíveis. Ah, Jorge, eu sou budista. Vai, faz a oração do budismo. Eu sou hinduísta. Faz, né? Faz a oração que você quiser. Mas qual que é a oração perfeita, né? Se você quiser um exemplo, um molde para ficar mais fácil, use a oração do Pai Nosso. Foi aquela que foi ensinada pelo Cristo. Para aqueles que são cristãos, o mínimo que é esperado das pessoas cristãs é crer firmemente que Cristo é o próprio Deus e que entregou-nos uma oração perfeita, que é a oração do Pai Nosso. Então tu vai começar por onde? Rezando o Pai Nosso. Que hora que eu vou rezar o Pai Nosso, Jorge? De manhã e à noite. Vocalmente, tem que sair da tua boca, né? Então tem que rezar em voz alta. Pai Nosso que estás no céu. Jorge, o que mais? É só, filho. Você fala, não é possível. Para fazer pão eu tenho que rezar o Pai Nosso 2 vezes por dia, de manhã ao acordar e antes de dormir. Isso é para a gente começar a fazer pão. Mas e escuta o que eu estou te falando, tu não vai dar conta. Não é que eu estou jogando praga não, mas é porque a gente é pequeno mesmo, a gente é miserável mesmo. Você vai, mesma coisa dos outros, mesma coisa das virtudes, mesma coisa do jejum. Eu falei que isso aqui se acontecer. Para quem quer se alimentar de verdade, é um Pai Nosso todo dia ao acordar, um Pai Nosso antes de dormir. Conforme você vai ganhando corpo, forma, caráter, vai virando gente de verdade, tu vai colocando outras orações aí, tu vai fazendo outras orações, certo? Mas esse é o começo. Isso aqui é pra gente começar. Tu precisa começar de algum jeito. Beleza? Como é que tu vai começar? Vai rezar um Pai Nosso ao acordar e um Pai Nosso antes de dormir. Ah, Jorge, eu não creio muito nessas coisas não sei o quê. Bom, então coloca um Pai Nosso em latim, né? Faz um Pater Noster quae sincere, sanctificectur nomen tuum. Não vai nem saber o que está rezando. Mas é uma forma de você fazer com que essa comunicação entre o ato puro e a realidade se liguem, né? O que eu tenho que fazer da minha vida? Bom, quanto melhor esta comunicação estiver, melhor você vai conseguir decidir, né? As minhas decisões, elas são clareadas quando eu entendo essa vontade divina. Entende isso ou não? Né? É por isso que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a oração do Pai Nosso, ela ainda vai adiante, né? Ela fala, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão nosso é desse pão que a gente está falando aqui, ó. É deste pão que a gente está falando, deste pão diário que é formado pelas virtudes, pelo jejum, pela oração e pela esmola. É deste pão que a gente está falando. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pronto. Essa oração do Pai Nosso é a oração que você deve fazer todos os dias, todo santo dia. Entender isso ou não? Beleza? Jorge, que hora que eu começo a aumentar isso? Quando tu conseguir fazer um Pai Nosso todos os dias ao acordar e antes de dormir por pelo menos 30 dias. Pelo menos. E já estou te avisando, tu não vai conseguir, tu vai cair um monte de vezes. Certo? A gente precisa aprender a ter constância no pouco, antes da gente querer achar que a gente vai crescer. A gente ainda está neném, a gente está começando a crescer agora. Beleza ou não? Combinado? Isso aqui serve para todo mundo. Então qual que é a tarefinha aqui da oração? É fazer a oração do Pai Nosso todos os dias pela manhã. Pai Nosso que estás no céu. Antes de dormir novamente, Pai Nosso tem que ser uma oração vocal, né? Tem que se evocar o princípio metafísico, né? O princípio alquímico da coisa. Eu não vou explicar isso aqui agora, mas lá para frente, quem continuar comigo aqui vai entender isso, né? Mas é necessário ter a forma, é necessário ter o som para que a coisa aconteça do jeito certo. E aí o meu espírito vai ganhando forma, né? A minha carne vai ganhando energia. E aí eu consigo desempenhar aquilo que eu preciso fazer. Estão entendendo ou não? O Espírito Santo é o clarear o meu olhar diante das circunstâncias para ser estabelecida a vontade divina. Perfeito, perfeito, né? A ação do Espírito Santo é só essa, né? Deus, em sua infinita misericórdia, sabia que mesmo a gente rezando, a gente não ia conseguir entender qual era a mensagem. Então ele manda o Espírito Santo para dar aquela limpada no olhar, né? Afinal de contas, onde que o Espírito Santo ele é enviado? Né? Ele é enviado aos apóstolos no Pentecostes, né? Ou seja, os apóstolos estavam ali batendo cabeça, não sabiam o que fazer, né? Bom, e agora? Cristo morreu, ressuscitou, foi embora, deixou a mensagem, e agora? O que a gente faz da vida? Eles olhavam, mas não entendiam, não sabiam o que fazer. O Espírito Santo veio só para isso. Ele veio para limpar o olhar, para que eu pudesse ver de fato. Beleza ou não?
Combinado? Amanhã nós temos o nosso último capítulo sobre o pão, que é o dar a esmola. E esse gera dúvida demais, porque esse com certeza, assim como eu falei que as coisas iam piorando, o jejum vocês fazem errado, eu falei que vocês faziam errado, provaram para mim que vocês fazem errado. A oração eu falei que vocês iam fazer muito errado. Tem muita gente percebendo aqui que, nossa, de fato eu acho que a minha oração não é bem oração, né? Eu estou muito mais sendo um resmungão, pedindo um monte de coisa para Deus, mas eu não entendi que de fato a oração é só para eu fazer, para que eu entenda qual é a vontade dele e eu enxergue milagres. Esse é o papel da oração. E por último agora a esmola, né? A esmola é o último dos elementos, é o elemento do fogo, né? Que eu vou explicar para vocês amanhã, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado pela paciência e a gente se vê. Um beijo.